Um dos ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, esteve presente agora no final de semana em um evento do MST, do Movimento Sem Terra, ligado ao Partido dos Trabalhadores. Como que você vê essa notícia? Você encara com normalidade ou com espanto? Para mim, isso é teratológico, como a gente diz no direito sobre coisas monstruosas e absurdas. É tipo, um ministro de uma Suprema Corte, do Poder Judiciário, está no movimento de um partido político, lutando contra ali, na sua fala, né, o que ele chamou de, salvo engano, democracia liberal burguesa, algo nesse sentido. O que seria a democracia liberal burguesa nesse contexto, cara? O cara está fazendo uma fala, a princípio, num evento com um movimento de esquerda contra aquilo que se apresentaria mais no sentido burguês, assim, dos interesses burgueses, algo que a gente tem que combater, e ele como uma figura que expressa isso da boca dele, tipo no evento do MST. Cara, não é de assustar e não é algo que seria visto com muito maus olhos, assim, com certeza, por essa mesma esquerda, se fosse ao contrário, se fosse no governo Bolsonaro. Como deveria, como a gente deveria criticar mesmo. Pense que o Cássio Nunes ou o André Mendonça ali, durante aquele período em que se organizava as manifestações contra a posse do Lula após ele ter vencido, na eventualidade ainda de vencer, quando ele nem tinha vencido ainda, já se rolava esse movimento de organização do que culminou naquilo que foi os movimentos em frente aos quartéis ali. O Nine não vai subir a rampa. Então, se o Cássio Nunes ou o André Mendonça tivesse participado dessas reuniões, que fosse só naquele grupo de Zap, por exemplo, que pegaram dos empresários, que o Hang estava lá no meio, coisa que o STF fez de uma forma também terrível, visto da ótica jurídica, de cercear a liberdade desses camaradas que estavam falando merda, mas estavam falando merda num ambiente privado de um grupo de WhatsApp em termos de cogitação. A gente sabe que no direito cogitação não é punido, cara. É tipo você pensar ou até expressar entre pessoas ali o cometimento de um crime até. Dentro daquilo que a gente tem no direito também chamado iter criminis, que é o caminho do crime ali, a gente tem as fases em que um crime se constitui. Cogitação, preparação, execução, consumação. Aí tem toda uma discussão de quando esse crime de fato se consuma, que é nesse campo da consumação que é quando se dá a previsibilidade de punição para ele. Então a gente tem todas essas questões aí em relação a algo prático que o Lewandowski fez, que é escabroso, que é terrível, que é teratológico, e a mídia pegou leve, como está acontecendo em relação a tudo do governo Lula hoje aí. Pegando leve, passação de pano sinistra e mãozinha na cabeça, como se essas coisas não tivessem acontecendo. Mas se com certeza fosse com outro lado, principalmente do Bolsonaro, que se pegou no pé como se deveria mesmo, mas que não se pega no pé hoje. Então é um negócio assim de dois pesos e duas medidas mesmo, que é simplesmente absurdo, cara. A gente tem que ter o mesmo padrão de cobrança para todos os governos quando ele vai mal. A gente tem que pegar no pé, a gente tem que divulgar, tem que dar publicidade a isso. E essa é uma questão mesmo bem perigosa, de a gente ter um ministro que deveria ser totalmente isento, imparcial, não vinculado de forma alguma a sua imagem a questões políticas, participando de forma pública, descarada mesmo, sem nenhum pudor, de um movimento sem terra, de esquerda, ligado ao Partido dos Trabalhadores. E ele foi indicado por quem também para compor ali os quadros da Suprema Corte na época? Salvo engano, foi 2006 ali, durante o mandato do Lula. Ele foi indicado pelo Lula. Ele presidiu, inclusive, uma questão também bem controversa, assim, igualmente teratológica, ele presidiu a sessão do Senado Federal que processou e julgou a então presidente Dilma Rousseff ali no caso do impeachment. E a condenou pela perda ali do mandato, do cargo de presidente, só que fez uma votação em separado para a perda dos direitos políticos dela. O que uma coisa é pressuposto da outra. Se você é condenado a perder o seu mandato,
a perder o cargo de presidente da República num processo de impeachment, você automaticamente, de acordo com o parágrafo único do artigo 52, que prevê essa sistemática de julgamento do Senado Federal, você perde o mandato, você perde, por consequência, os seus direitos políticos por um período total de 8 anos. É pressuposto uma coisa da outra, é taxativo da Constituição Federal. Então, juridicamente, não existe você fazer isso que o STF faz a rodo, que é dar uma interpretação subjetiva totalmente distinta daquilo que é previsto objetivamente nas leis e principalmente na nossa Constituição. Coisas taxativas assim de um nível inquestionável. Está lá escrito dessa forma e ponto final. Só que não, é feito um malabarismo, um xadrez 4D do judiciário, da Suprema Corte, que vive dizendo o que é a Constituição, quando não há dúvidas para você fazer esse tipo de interpretação extensiva para além daquilo que está escrito lá, se vive fazendo isso. Aí quando o Lewandowski toma uma atitude como essa, vai para um evento desse, falar que temos que lutar contra a democracia liberal burguesa, tipo, que aceno que ele faz para a sociedade, principalmente para aqueles que querem destruir o STF, que está cheio de gente assim ainda, que está aí agora mais apaziguada e mais na dela, porque aconteceu tudo o que aconteceu ali do dia 8, dos atentados terroristas, que a gente obviamente tem que lutar contra, só que essas pessoas desceram a esse nível. Qual que é a resposta que um ministro espera ao tomar esse tipo de conduta desse povo? Do que eles vão falar mesmo, do que eles vão criar no imaginário dessa bolha anti-STF no nível de destruir o STF? Ele vai alimentar essa galera, né? Essa galera vai ficar mais inflada assim, no sentido de, olha aí, foi o Barroso lá atrás, com perder o Mané, não enche, né? Não amola. Aí agora vem um Lewandowski aí, descaradamente demonstrando do lado em que ele está, do lado no qual com o qual ele se identifica ali. Cara, a mensagem passada para essa galera mesmo é de que tem alguma coisa errada ali, porque tem mesmo. Só que é óbvio que a gente não vai combater dessa forma. Eu sempre defendi junto a eles mesmo, indo lá, tentando conversar, tentando esclarecer ali o imaginário deles em relação a isso, a combater o STF. Não se faz dessa maneira, galera. O adequado seria uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, no âmbito do Senado Federal, que é o órgão competente para isso, dentro da nossa institucionalidade, para fazer essa CPI da lava-toga, que é um nome genérico, figurativo e simbólico que se dá de uma forma freestyle, digamos assim. É uma CPI para basicamente investigar eventuais irregularidades da Suprema Corte, que o Senado é quem tem competência no nosso Estado democrático de direito, nas previsões constitucionais, para fazê-lo. Então, na época mesmo do Bolsonaro, bati muito nessa questão com eles, em que se teve a oportunidade, num caso também, talvez um dos mais emblemáticos assim dos nossos tempos atuais, pelo menos, que é teratológico, assustador e totalmente fora daquilo que está previsto em todas as leis de forma objetiva, que tratam do assunto, né? Que foi a instauração de ofício pelo STF de um inquérito, o inquérito das fake news. Tipo, irmão, de ofício, uma corte judiciária instaurar um inquérito, ela mesma instaura, ela mesma conduz a investigação, não se passa nada pelo Ministério Público Federal, que é o órgão competente para solicitar ou de ofício ali a Polícia Federal ou o Ministério Público solicitar à Polícia Federal a instauração do inquérito para que a investigação seja conduzida por essa Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal, que é a competente para fazer esse tipo de investigação, para que quando ir ali um indiciamento, se for o caso da Polícia Federal, para o Ministério Público opte ou não por denunciar a Suprema Corte, que aí sim vai proceder ao processo e julgamento dessa causa. Mas não, a gente concentrou tudo isso nessa questão terrível do inquérito das fake news no próprio STF, numa interpretação esdrúxula do regimento interno da Corte e depois também a designação do próprio relator, que foi o ministro Xandão, Alexandre de Moraes, aí, designado sem sorteio pelo então presidente da época, o Dias Toffoli. Então é preciso fazer um sorteio que não foi feito.
e o órgão, o STF, não tem competência para tal. Então essas coisas vivem acontecendo e se passa pano hoje, porque, cara, eu lembro mesmo quando os petistas, que hoje idolatram aí a figura do Xandão, batiam assim incessantemente na figura dele. Quando ele foi indicado pelo então golpista, né, já voltou o papo do golpe também aí, Temer, ele foi indicado pelo Temer, ele era secretário de segurança, salvo engano, do governo do Alckmin na época em São Paulo, aí depois foi ministro da Justiça do Temer, e o Temer na vaga, salvo engano, do Teori Zavascki, que aconteceu aquele acidente, que ele morreu, acidente de helicóptero, aí surgiu essa vaga, aí o Temer na época indicou o Xandão e protestos a rodo da esquerda, principalmente do PT, dizendo que ele era PSDBista e tal, era do PSDB, era um agente que seria infiltrado pelo Temer ali, pelo MDB, só que ele era do PSDB também, com essa vinculação com Alckmin, que aí ia se infiltrar essa figura na Suprema Corte, isso era um absurdo. Aí hoje, como ele é uma figura que ajuda em muito aí o PT, é idolatrado. Só que não faz muito tempo ele era odiado. Então, cara, esse negócio de 2 pesos e 2 medidas assim é simplesmente terrível. Porque hoje mesmo se está fazendo tudo isso, com o próprio inquérito das fake news também, que não tem previsão de acabar. Onde é que já se viu isso também? Um inquérito sem previsibilidade de fim, assim. Continua rolando aí e o Xandão vai enquadrando dentro dele ali quem bem quiser. Inclusive um governador de estado assim, do Distrito Federal, que é o Ibanez, né? Que foi jogado dentro também dessa investigação do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos e tal, que é tudo uma parada do mesmo balaio, feito da forma errada, igual assim, no mesmo sentido. E aí afastou ele, resolveu por afastá-lo. Ah, ele poderia ser afastado? Juridicamente poderia. Se fazendo uma avaliação no órgão competente, que não é o STF, é o STJ. Nossa Constituição dá competência para processo e julgamento de governadores para o STJ, não para o STF. Então a gente tem esses absurdos que amanhã pode sim se voltar contra o governo que está aí. Por enquanto está bonito, está lindo, né? Tá tudo às mil maravilhas aí com Lula, né? Mas amanhã pode não estar. E o Xandão mesmo, e a corte, pode se mover num sentido contra o PT. Que essa galera hoje está passando pano. Então tem questões que tem que transcender tudo isso, tem que transcender a política. O STF não deveria ter esse tipo de postura. A gente deveria cobrar, sim, imparcialidade sempre e até mesmo uma reestruturação da forma como a corte funciona hoje. Questões profundas e complexas que têm que ser estudadas, a melhor forma de fazer isso, mas tem que ser feito também, cara, porque a forma como tudo isso se dá, como há um descaramento de envolvimento de ministros com política, assim, na nossa cara mesmo, não é nem as escondidas, é público, para todos verem. Assim, sem pudor nenhum. Não, tá tudo bem. A gente faz o que a gente quiser, somos semideuses, né? Então é uma questão que a gente tem que estar de olho sim, porque, cara, não é o papel de uma Suprema Corte. Não é assim que ministros deveriam se comportar. Eles deveriam ser basicamente assim, mais na deles. Nesse sentido, assim, quanto figura ministro do STF. Coisa que a gente sabe que é o completo oposto, completo contrário do que deveria ser. E são questões que a gente tem que mudar a maneira de pensar mesmo de uma forma geral, porque as pessoas não querem se aprofundar em nada, querem só passar pano quando tudo está dando certo para o lado delas, mas não deveria ser assim. Eu, pelo menos, sigo denunciando aqui, fazendo minha parte. Espero também que vocês entendam a mensagem, né, e compreendam que isso vai em completo sentido contrário daquilo que a gente deveria defender, que é a legalidade, que são as nossas previsões aqui jurídicas que organizam o nosso Estado e evitam o caos. E esse é o nosso único mecanismo assim para evitar o caos, e o caos está sempre batendo a nossa porta, por isso que a gente tem que estar de olho naquilo que está errado. Eu sigo de olho aqui e fazendo minha parte, e é isso aí, até a próxima!